Não é difícil de compreender, não é difícil de compreender que Deus recompensa já neste mundo alegrias especiais, que não recua, Deus não recua perante qualquer esforço. Vejam, mas às vezes nós preferimos passar longas horas, vejam, muitas vezes, longas horas numa ocupação, talvez numa ocupação fatigante, do que meia hora a fazer uma oração bem feita, a assistir a uma missa, a rezar o terço. E, meus amigos e minhas amigas, é isso aí que nós vemos. Louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos aqui, e aqui conta São Mateus, no seu Evangelho, conta que Pedro, sempre a figura de Pedro, veja, 3 episódios importantes se referem a São Pedro. E a gente vê aqui no Evangelho de São Mateus, o que a gente vê? Primeiro, em São Mateus. Segundo, Jesus escolhe Pedro como chefe da igreja. E terceiro, e outras coisas mais. Então nós vemos, Pedro disse ao Senhor, que resposta ele deu? Se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E impressionante como Pedro, certas horas é valente, certas horas Pedro é indeciso, Pedro não fica em cima do muro, não. E Jesus responde, vem Pedro. E Pedro, saindo do barco, veja, caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas é interessante o que São Mateus coloca aqui. Interessante, uma passagem bem interessante. Mas sentindo um vento, Pedro ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, me salva. E Jesus prontamente estendeu a mão a Pedro e o segurou, dizendo, homem fraco de fé, por que duvidaste? E assim que subiram ao barco, o vento se acalmou. O vento acalmou-se e os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus. Vejam, prostraram-se, dizendo verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Muito interessante esta passagem. Verdadeiramente tu és o verdadeiro Filho de Deus. E eles ficaram boquiabertos. E então eles tinham visto a multiplicação dos pães antes. E em seguida eles veem Jesus andar sobre as águas. 2 milagres impressionantes. E agora eles veem o mar se acalmar. Pela ordem de Jesus. Repetindo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E São Mateus aqui, que estava ali presente, graças a Deus que estava presente, e pôde contar, São Mateus, tudo isso para nós. Ora, meus amigos e minhas amigas, todas estas coisas, essas coisas maravilhosas, mostram para nós o quê? Mostram para nós, em primeiro lugar, que Jesus está mostrando que eu sou Deus, ele diz. E ele queria mostrar isso. E foi exatamente o que os apóstolos entenderam. Que coisa bonita! E disseram para ele no final, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, o Messias, o enviado do céu. E Jesus queria que eles entendessem
Jesus não fez mais do que uma vez a travessia, andando sobre as águas, uma vez só. Jesus não fez mais de uma vez a multiplicação dos pães. Vejam, segundo os entendidos da Bíblia. Então, o que Jesus quis mostrar com estes milagres extraordinários daquele dia? Na tarde, ele faz a multiplicação dos pães, alimentando mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres. E à noite anda sobre as águas. Interessante que São João, lá no capítulo 6, conta isso também e diz que depois, do dia seguinte, ele vai fazer o discurso lá em Cafarnaum. Lá na sinagoga de Cafarnaum, Jesus faz o discurso sobre a Eucaristia. Aquele discurso muito difícil, onde ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, o que acontece com ele? Permanece em mim e eu nele. Que coisa extraordinária! Terá a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. E daí muita gente começou a ir embora, perguntando: o quê? Este homem está ficando maluco? Dá para nós a sua carne para comer, nós não somos antropófagos. E eles ficaram apavorados. Mas não era isso que Jesus estava falando. Ele estava falando da Eucaristia. Mas é interessante que Jesus não dá muitas explicações. Interessante. Não, não. Ele não dá muitas explicações, mas ele insiste. Quem não comer a carne do Filho do Homem e quem não beber o seu sangue não terá a vida eterna. E é muito interessante isto aí. Muito interessante isso. Então, Jesus precisava preparar os apóstolos para eles entenderem o que? Esta mensagem da sinagoga lá de Cafarnaum. Esta mensagem bonita. E ele faz 2 milagres extraordinários antes. Ele multiplica os pães. Ele mostra que ele é Deus, porque só Deus é capaz de pegar 5 pãezinhos e 4 peixinhos e matar a fome de uma multidão. Só Deus, tirado nada, sem precisar comprar. Façamos a oração da divina misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz e no amor de Deus.